Graças aos trabalhos de Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e principalmente Louis Pasteur, a geração espontânea ela deixou de ser vista como uma ideia viável. Vale então a biogênese, todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente, o que quer dizer que, como é que surgiu então o primeiro ser vivo? Opa, lembro do começo da aula, hein? Tudo são hipóteses, tudo são palpites. E a gente coloca aqui alguns dos palpites preferidos que a ciência vai ter. Em 1908, gente, um doidinho chamado de Svante Arrhenius, sueco, o mesmo cara dos ácidos de Arrhenius, lá das aulas de química, ele vai lá, moçada, organizar uma ideia que na verdade não é só dele. Vários caras pensaram nessa ideia. Uma ideia conhecida, moçada, com o nome de hipótese da panspermia ou hipótese cosmozoica. Segundo, gente, a hipótese da panspermia ou hipótese cosmozoica, a vida na Terra tem origem alienígena. A vida na Terra teria se iniciado pela chegada de micro-organismos do espaço. Esses micro-organismos, moçada, chamados de cosmozoários, bactérias cósmicas, bactérias espaciais, bactérias com capacetezinho de astronauta, teriam chegado na Terra, moçada, através de meteoritos. Bom, o que é que o nome lá é hipótese cosmozoica, né? Exatamente, seres vivos provenientes do cosmo, provenientes do espaço. O que é que o nome é a hipótese da panspermia? Pan quer dizer tudo, esperma quer dizer semente. Segundo essa ideia, haveria sementes de vida em todos os lugares do universo, não somente na Terra, e a vida na Terra teria origem extraterrestre. A vida na Terra teria se iniciado por micro-organismos que chegaram em meteoritos. Alguém deve estar pensando, meu Deus, que maconha estragada foi essa que esse cidadão fumou para poder ter essa ideia maluca? Não, gente. Ela é uma das ideias mais sérias que nós temos sobre a origem da vida. E ela tem um embasamento muito importante. O que acontece é que meteoritos, eles, moçada, possuem moléculas orgânicas. Começo do século XX, moçada, caíram alguns meteoritos, onde a moçada teve a oportunidade de estudar um meteorito logo depois que ele cai no chão, né? Porque uma coisa é você, de repente, pegar um meteorito que caiu há 1 milhão de anos atrás, e outra coisa é você pegar um meteorito que caiu agora, há alguns poucos dias. E quando a moçada vai estudar os meteoritos que caíram há pouco tempo, a galera, moçada, vai lá ver que existem moléculas orgânicas no meteorito. E não é qualquer molécula orgânica vagabunda, não. Tipo metano, etano, essas fuleiragens, não. É, moçada, molécula orgânica complexa. Proteína, DNA, RNA. Eu sei que é possível produzir proteína, DNA e RNA sem a participação de seres vivos. Mas também sei que é muito difícil produzir proteína, DNA e RNA sem a participação de seres vivos. Poder pode, mas é difícil. De maneira que a galera começa a pensar, opa, será que essa proteína, esse DNA, esse RNA no meteorito não é de alguma bactéria que estava no meteorito, que quando o meteorito caiu, a bactéria morreu e sobrou só as moléculas da bactéria? E será que alguma vez não caiu um meteorito com a bactéria e a bactéria sobreviveu à queda e a vida na Terra começou desse jeito? Notem, moçada, que é uma coisa a se pensar. Se tem moléculas orgânicas no meteorito, será que não era de um ser vivo que morreu na queda? Mas será que alguma vez não caiu um meteorito onde você tem lá uma bactéria que sobrevive e inicia a vida no planeta? Ideia bem legal, ideia bem bacana, mas eu começo a questionar alguns detalhes sobre essa ideia. Primeiro, né, dando nome aos bois, ou mais precisamente, dando nome às pedras, né? Quando, moçada, uma pedra está flutuando lá no espaço, o nome dela é meteoroide, se ela for pequena, ou asteroide, se ela for grandona. Quando ela está caindo, o nome dela é meteoro. Inclusive, todo mundo já viu meteoros, né? Porque quando o diabo lá do meteoroide, do asteroide, se choca com a atmosfera, que ele está caindo para virar um meteoro, no que ele bate na atmosfera, o atrito é tão grande que ele, moçada, incendeia, fica incandescente, fica, moçada, brilhando. Você só vê lá uma coisinha brilhando e caindo, estrelas cadentes, né? Estrelas cadentes, na verdade, moçada, são meteoros.
né? Fica brilhando daquele jeito, porque quando entra na atmosfera o atrito é tão violento que gera calor, que acaba produzindo energia incandescente na forma de luz. E tá lá a estrela cadente caindo. Depois que a pedra caiu no chão, o nome dela é meteorito. Ou seja, é tudo a mesma pedra, tá? Você vai chamar de nomes diferentes de acordo com onde ela está. Fato é que o diabo lá do meteoroide no espaço, como é que a bactéria ia sobreviver no espaço? Ora, moçada, no espaço, o vácuo simplesmente não tem oxigênio. Landim, tranquilo, é só você imaginar que a bactéria era anaeróbica, beleza? Só que a temperatura do vácuo é muito baixa, né? A temperatura do vácuo é próximo, gente, do zero absoluto, do zero Kelvin, menos 270 e caralhos lá graus Celsius. Né? Como é que alguém iria aguentar a uma temperatura tão baixa desse jeito? Alguém poderia pensar, que tal se você tem um meteoroide grandão, e esse meteoroide grandão, ele tem um buraco lá no meio, uma caverninha, e as bactériazinhas cósmicas talvez estivessem escondidas na caverninha, protegidas do frio. O asteroide, por exemplo, que detonou os dinossauros, que caiu há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, ele era tão grande, a gente sabe disso pelo tamanho do buraco que ele deixou no fundo do Golfo do México, ali perto de Cuba, República Dominicana, Haiti, tem um buraco no fundo do mar que foi deixado lá pelo asteroide. Né? Pelo tamanho do buraco no fundo do mar, a galera calcula que ele tinha mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro. 10 quilômetros, ele é muito grande, não é possível que lá no meiozão não tivesse lá uma caverninha onde o cara de repente lá pudesse estar protegido desse frio danado. Porque outro problema é que você tem que imaginar que no espaço tem uma série de radiações. Aqui na Terra nós temos a atmosfera protegendo a gente contra a radiação, né? Você tem a camada de ozônio protegendo contra a radiação ultravioleta. Você tem um campo magnético da Terra protegendo contra os raios cósmicos, né? Enquanto, moçada, num meteoroide desses, no asteroide, não deve ter atmosfera, que ele é muito pequenininho, né? Não tem lá gravidade para segurar uma atmosfera. Não deve ter campo magnético para proteger contra raios ultravioleta, raios cósmicos, não tem problema. Se você está lá dentro da caverninha, você está protegido também da radiação. Ô Landim, beleza, outro problema. O que é que essa bactéria ia comer, meu Deus? Quem disse que ela precisava comer alguma coisa? Ela podia ser autótrofa. Ô Landim, mas você não disse que ela está dentro de uma caverna? Então, dentro da caverna, não tem luz. Isso quer dizer que não daria para ela fazer fotossíntese. Ok, ela poderia ser autótrofa, quimiosintetizante, produzir o próprio alimento, utilizando energia química, sem precisar de luz. Ô Landim, beleza. Supõe então que a bactéria, ela era autótrofa, quimiosintetizante, que morava num buraco dentro lá do asteroide e do meteoroide, para aguentar a falta de oxigênio, ela era anaeróbica, para aguentar a baixa temperatura, a radiação. E quando o diabo da pedra cai, que o atrito é tão grande que a pedra pega fogo, como é que a bactéria ia aguentar o calor da pedra caindo? Como é que a bactéria ia aguentar, com a pedra se chocando no chão, o impacto? Só se ela fosse a superbactéria, né, Landim? Não, gente. De novo, o asteroide que matou os dinossauros tinha 10 quilômetros de diâmetro. Já caiu em asteroides maiores na Terra. 10 quilômetros. Não é possível que 10 quilômetros, 10 mil metros de pedra, não tenha um pedacinho bem no meio da pedra, de, sei lá, um metrinho que seja, que ele seja protegido do calor da entrada na atmosfera, que ele seja protegido do impacto com o solo. 1 metro de pedra cabe bactéria pra caralho. Então, poderia muito bem acontecer das bactérias protegidas lá no meio aguentarem o calor do atrito com a atmosfera, aguentarem o impacto com o chão. De maneira que tudo isso é viável. Daí, para mim, nada disso é problema imaginar a origem da vida desse jeito. Para mim, o problema é outro. Tem um princípio da filosofia chamado de navalha de Occam, um clássico dos filmes de detetive. Talvez alguém já tenha visto isso aí num filme de detetive. E o princípio da navalha de Occam diz que a explicação mais simples, provavelmente, é a explicação mais correta. Então, entre várias explicações possíveis, a mais simples, provavelmente, é a explicação correta. Vem cá, vocês não acham que seria complicado demais imaginar como é a origem da vida num lugar que você nem sabe se existe?
Já é difícil imaginar que a bactéria aguentou o impacto com o chão, o calor do solo, que ela era autótrofa, quimiosintetizante, anaeróbica e vivia lá numa caverna. Já é difícil imaginar tudo isso. Agora, imaginem como essa bactéria surgiu no lugar de onde ela veio. Ora, já é difícil imaginar a origem da vida na Terra. Sabendo que a Terra existe, sabendo como a Terra é, pior seria imaginar a origem da vida num lugar que você nem sabe se ele existe. Imagine como ele seria. Ou seja, na verdade, para mim, acreditar na panspermia é exportar o problema. É deixar de você pensar no problema como a vida surgiu na Terra e pensar no problema como a vida surgiu em outro lugar, que você nem sabe se ele existe, quanto mais como ele é. Daí, eu fico com o princípio da navalha de Ockham, a explicação mais simples deve ser a explicação correta. Então, a vida provavelmente surgiu na própria Terra. Não estou negando a panspermia. Pode ser que ela tenha acontecido. Mas, volto a dizer, mesmo que ela tenha acontecido, eu vou ter que imaginar uma origem da vida nessas bactérias em outro lugar. Então, vamos tentar pensar nessa solução terráquea para a origem da vida. Aproveitar que você sabe que a Terra existe e você sabe como a Terra funciona. Em 1996, cai a moçada. Aliás, cai não, a moçada encontra um meteorito lá na Antártida que caiu há alguns milhões de anos. Sendo, gente, que quando a moçada analisa a rocha, nenhuma rocha da Terra é parecida com isso. Entretanto, são rochas muito, muito parecidas com as que foram vistas em Marte. De maneira que quando a NASA analisa esse meteorito, ele tem origem em Marte. Há uns 200 milhões de anos atrás, alguma coisa muito grande se chocou com Marte, um cometa, um asteroide, e o papoco foi tão seguro que um pedaço de Marte veio parar aqui na Terra. Imaginem o impacto por um pedaço de Marte vir bater aqui na Terra. O negócio foi pesado. Sendo que quando a moçada da NASA vai estudar o meteorito marciano com mais detalhes, a galera encontra fósseis de bactérias. A primeira análise é de que essas bactérias tinham vindo junto com o meteorito e por isso as bactérias eram marcianas. Isso aí, né, moçada? Em 1996, muita gente nem tinha nascido ainda, né? Mas naquela época, gente, foi maior estardalhaço nos meios de comunicação, né? Foi a maior evidência de vida fora da Terra que já foi encontrada na história da ciência. Entretanto, alguns meses depois, a galera questionou: será que essas bactérias no meteorito, elas vieram de Marte com o meteorito? Ou será que elas entraram somente depois que o meteorito caiu na Terra? Será que realmente isso aqui que você está achando que são fósseis de bactérias são fósseis de bactérias? Porque bactérias são microscópicas, né? Então é muito difícil perceber a presença lá de fósseis de bactérias. E aí, até hoje, isso nunca foi muito esclarecido. Ainda tem gente que jura que são fósseis de bactérias e que vieram de Marte. Então você teria lá vida de Marte vindo para cá. E tem gente que acha que não é fóssil, ou a bactéria, se é fóssil, entrou depois que chegou aqui na Terra e não seria marciana. Por que eu estou contando essa história? Porque, situação problema, suponha que alguém algum dia prove por A mais B que esse meteorito marciano, ele, moçada, tem bactérias marcianas. Que esses fósseis são de bactérias e que vieram de Marte. Se alguém algum dia provar por A mais B que esse meteorito trouxe bactérias de Marte, eu posso dizer que a panspermia, ela é correta? Eu posso dizer que a panspermia, ela é verdadeira? Não, gente, não posso. Eu nunca vou poder dizer que nada em origem da vida é certeza. Porque mesmo que bactérias tivessem vindo de Marte para a Terra, quem garante que a vida surgiu em Marte e depois veio para a Terra? A vida poderia ter surgido na Terra e ter surgido em Marte independentemente. E depois veio de Marte para a Terra. Ou poderia ter surgido na Terra, ir para Marte e voltar para a Terra. Ou seja, certeza, eu nunca vou ter certeza de nada. Que nem eu falei mais cedo. Né? Enquanto eu não inventar uma máquina do tempo e voltar lá para ver como foi, eu nunca vou ter certeza de nada em origem da vida. Daí, mesmo que alguém algum dia prove que essas bactérias são marcianas, eu não tenho como provar que a panspermia é correta. Entretanto, que daria uma força danada para a panspermia, daria, né? A panspermia ganharia ainda mais corpo. Hoje em dia, poucos são os pesquisadores que acreditam que o meteorito poderia ter trazido
a bactéria inteira viva. Mas que tal pensar de outra maneira? Uma maneira mais moderna sobre a panspermia. Uma visão moderna para a panspermia. Talvez meteoritos não tenham trazido bactérias inteiras. Eles não tenham trazido a bactéria inteira viva. Mas, moçada, eles tenham trazido moléculas orgânicas, e nesse caso, gente, nós sabemos que meteoritos contêm moléculas orgânicas, então talvez tenham trazido moléculas orgânicas que aqui na Terra, moçada, evoluíram para formar seres vivos. Que evoluíram para originar seres vivos na Terra. Aliás, né, moçada, hoje em dia, essa versão da panspermia, ela é a versão preferida. Então, hoje em dia, poucos são os cientistas sérios que defendem que o meteorito trouxe a bactéria inteira. Talvez o meteorito não tenha trazido a bactéria viva, mas tenha trazido moléculas orgânicas, DNA, RNA, proteína e etc., que aqui na Terra se organizaram nos primeiros seres vivos. Acontece aqui. Como que essas moléculas orgânicas poderiam ter se organizado para originar os primeiros seres vivos? Em 1869, e portanto antes do Arrhenius, um cara já tinha dado a ideia sobre isso. Um cara chamado, moçada, Thomas Huxley. Gente, ele é um dos primeiros evolucionistas. Amigão do Charles Darwin. O Darwin lá da evolução, ele é um cara super tímido. Ele não gostava de participar de debates. Ele não gostava de se expor publicamente. E o Huxley era o maior defensor de Darwin, né? Tanto é que lá no século XIX, né, na Inglaterra, o Huxley ganhou o apelido de Bulldog de Darwin. Né? O Bulldog de Darwin, que ele era o defensor mais ferrenho das ideias darwinistas, né? O defensor lá das ideias de evolução de Darwin. E o Bulldog de Darwin tinha ideias próprias também, inspiradas lá no, por assim dizer, ídolo dele, que era o Charles Darwin. O Huxley coloca uma ideia conhecida com o nome de hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos. Ou simplesmente hipótese da evolução química. Segundo, gente, a hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, segundo a hipótese da evolução química, ora, Darwin defende que criaturas mais simples evoluem e originam criaturas mais complexas. Que bactérias evoluem e originam, por exemplo, lá, protozoários evoluem e originam animais, e daí por diante. De maneira semelhante, se criaturas mais simples podem ter evoluído para originar criaturas mais complexas, ora, moçada, moléculas podem ter evoluído para virar células. Segundo, moçada, o Huxley aqui na brincadeira, a vida na Terra se iniciou pela evolução lenta e gradual de moléculas até células. Bacana, né, moçada? Se você tivesse vivo lá naquela época para conversar com Huxley, em inglês, né, porque ele era em inglês, Huxley, beleza, não entendi algumas coisas. Como é que moléculas podem ter evoluído até células? O Huxley ia dizer qualquer coisa do tipo, não sei, só sei que foi assim. Estou falando, moçada, de século XIX, onde a moçada não tinha muito conhecimento em química, em física, né, em astronomia, para poder ter essa resposta. Basicamente, ele dizia, olha, eu imagino que, de alguma maneira, moléculas orgânicas podem ter evoluído, organizado sistemas químicos, né, de proteínas, DNA, etc. e tal, e que acabou resultando na célula. Mas naquela época, para ele falar de tudo isso era difícil. Não se conhecia ainda DNA, RNA, não se conhecia ainda a estrutura da célula com detalhe. Mas ele pensava dessa maneira. E é uma ideia que ficou muito vaga. Mas, em 1929, ela foi retomada por dois carinhas. Um russo chamado de Alexander Ivanovich Oparin, um inglês chamado de John Haldane. Eles, moçada, são os principais autores de uma ideia chamada de hipótese da coacervação. Onde, moçada, a hipótese da coacervação é uma das principais ideias hoje para explicar a origem da vida, e a hipótese da coacervação, na verdade, é a mesma hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos.
Basicamente, a hipótese da coacervação explica o que o Huxley não soube explicar. A hipótese, moçada, lá da coacervação explica a evolução química. Então, o que o Huxley não soube explicar, como é que a evolução química poderia ter acontecido, como é que moléculas poderiam ter evoluído até células, a ideia da coacervação, a hipótese da coacervação, ela vai falar exatamente sobre isso.